site Femi Brasil anunciou esses dias que vai voltar a vender o FemiCycle aqui no Brasil, a pronta entrega. Esse site começou a vender no ano passado e aí depois eles entraram em férias indeterminadas, porque parece que a dona se mudou, e agora ela vai voltar a vender o FemiCycle aqui no Brasil. E o site é esse aqui, femibrasil.com. Eu achava assim, eu falei um pouquinho do FemiCycle logo que eu comprei ele, no primeiro ciclo que eu usei, e depois eu nunca mais falei do FemiCycle, e foi por dois motivos. Primeiro, porque eu não uso ele tanto quanto eu uso outros coletores, e segundo, porque tinha parado de vender. Então eu pensei, eu vou ficar falando de um produto que as pessoas podem até gostar, mas não vão ter como comprar aqui no Brasil, vão ter que importar e é complicado e tal. Agora que as vendas vão voltar, eu resolvi falar um pouquinho, fazer um update sobre o FemiCycle e falar um pouco sobre o que eu gosto nele e o que eu não gosto nele. Primeiro, porque que eu não uso o FemiCycle tanto, eu acho que eu já até falei aqui antes, não uso tanto quanto os outros. A primeira coisa é porque ele é muito difícil de abrir. Eu tenho problema de abrir esse coletor. Abrir isso aqui pra mim às vezes é um suplício, demora muito tempo e nem sempre a gente tem tempo de ficar toda hora 10, 15 minutos dentro do banheiro, às vezes até 20 minutos tentando abrir um coletor. Ninguém merece, principalmente eu que estou acostumada a fazer isso em poucos segundos. O FemiCycle, ele tem uma indentação aqui, que é onde o fabricante indica que você faça aquela dobra C para inserir o coletor. Eu até consigo inserir ele assim, mas assim ele não abre de jeito nenhum. Eu já cheguei a me machucar toda tentando abrir essa dobra e eu não consegui. E eu tive mesmo que ficar sem usar coletor um dia inteiro na época. Já tem vários meses isso, porque eu me machuquei tanto tentando abrir essa dobra em C que eu não consegui. Para quem tem a musculatura normal, provavelmente não vai ter esse problema. O coletor vai abrir tranquilamente. O meu caso, eu tenho problema de abrir coletor. Eu tenho problema de abrir coletor. E esse aqui, às vezes ele me enlouquece, eu não consigo abrir. Eu consigo abrir ele com a punch down. Foi a primeira dobra que eu consegui abrir. E mais tarde eu tentei e consegui também com essa aqui, meio diamante, que no FemiCycle é bem difícil de segurar, porque a bordinha dele é grossinha, mas é possível. Com alguns outros coletores, quando eu tenho dificuldade de abrir, às vezes eu deixo ele um pouquinho dobrado lá dentro e eu espero um pouco, porque ele vai abrindo com a movimentação. Eu ando um pouco, levanto, faço uns movimentos, ele abre. Esse coletor aqui não dá pra fazer isso, porque se você deixar ele dobrado lá dentro, ele vai girar assim. Então, em vez de ele ficar assim, essa argolinha por onde puxa é o único jeito de remover ele. E ele gira assim, nesse sentido lá dentro. Então, se eu fizer a mesma coisa que eu faço com os outros, é capaz de, quando eu voltar pra tirar, ele tá assim e não ter a argolinha pra poder puxar. Eu removo esse coletor da mesma forma que eu removo os outros, retirando o vácuo, porque ele faz um vácuo bem firme mesmo. Eu geralmente coloco um dedo aqui, ou esse dedo aqui, e aí eu aperto aqui e puxo pra fora. Não é difícil de tirar, não é difícil de colocar. Pra mim ele só é difícil de abrir, então ele não é muito prático ainda. Eu meio que apanho desse coletor às vezes. Às vezes não, às vezes eu coloco e ele abre super fácil. E aí vem a parte boa desse coletor, que eu amo nesse coletor. Ele é maravilhoso. Tô um pouco doente, por isso essa voz assim. Enfim, ele é maravilhoso. Quando ele abre e faz vácuo, nada solta isso aqui, nada tira isso do lugar em mim.
E o sistema anti-vazamento dele é maravilhoso, ele tem uma capacidade muito boa, não tem que ficar trocando toda hora. Eu adoro esse coletor, ele fica assim, não vaza nem uma gotinha. Essa parte dele aqui fica totalmente seca e limpa. E não vaza nada. Ele não é um coletor à prova de vazamento. Eu já vi gente que já teve vazamento com esse coletor, mas não aconteceu comigo. E eu, assim, amei a experiência que eu tive com ele, as vezes que eu usei. Foi super ótimo, não teve vazamento nenhum. E ele não sai o vácuo, não importa o que você faça. O vácuo dele, eu também queria falar sobre o vácuo desse coletor. Esse coletor, ele faz um vácuo em mim um pouquinho mais forte do que os outros coletores. Já cheguei a sentir um pouquinho de cólica, mas nada muito forte, nada que me fizesse falar, eu vou tirar esse coletor porque eu não tô aguentando de dor, não. É só aquela cólicazinha bem lá no fundo. E é por causa do vácuo desse coletor. Esse coletor, ele não tem aqueles furinhos que os outros costumam ter para vácuo, mas ele pega um vácuo bem forte, mesmo dobrado. Aqui. Sugou essa parte. Isso aqui não acontece lá dentro porque tem as paredes da vagina em volta que não vão deixar isso acontecer, nem entrar ar, nem nada disso. Mas aqui ficou a marca na minha mão. Ele pega um vácuo praticamente perfeito. Então eu gosto muito disso nesse coletor. O anti-vazamento, o vácuo dele, o posicionamento dele pra mim são praticamente perfeitos. Mas como ele não é super prático, porque eu ainda não estou craque na arte de abrir isso aqui lá dentro, eu acabo não usando ele. Mas é um coletor muito bom, é um coletor ótimo. Esse aqui é o modelo para quem tem colo baixo, chama Low Cervix. E existem 2 outros tamanhos. Existe o Femicycle regular, que ele é mais ou menos do mesmo tamanho desse, talvez um pouquinho maior. Mas a argola é maior também, que é para quem tem o colo mais alto. E tem o tamanho teen, que é para adolescentes e ou virgens, que é um modelo menorzinho do que esse aqui. Não é tão grande, não é tão gordinho. Ele é gordinho também, tem esse mesmo formato, mas ele é menor. E a argolinha dele é mais arredondadinha também. Então tem essas 3 opções de tamanho. Não tem cor esse coletor, todos são transparentes. Mas enfim, parece que o Femi Brasil vai voltar a vender. Então quem tiver interesse nesse coletor, corre lá, porque estoque deve acabar super rápido, já que tem meses que não vende mais. E o site é super confiável, não tive problema nenhum. E o coletor também é maravilhoso. Então quem quiser dar uma olhada e conferir, femibrasil.com.